Olá, bem-vindos ao programa Portal de Luz. Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, nos mostrou que fomos criados simples e ignorantes e que viemos trilhando a nossa longa jornada de evolução espiritual através das reencarnações e do nosso aperfeiçoamento moral. Já Charles Darwin, contemporâneo de Kardec, estudou o processo de evolução biológica dos seres vivos, mostrando que ao longo do tempo sobreviveram os mais aperfeiçoados e melhor adaptados ao meio. Nós vamos refletir sobre este momento da pandemia sob os olhos da doutrina espírita e da ciência. Mas antes, nós vamos ouvir juntos a prece na voz de Chico Xavier. Aproveita o dia e faz o melhor, amando sempre. Plasma a obra que vieste realizar entre os homens, enquanto o apoio do tempo te favorece. Suporta com paciência as vicissitudes da estrada e aceita nas circunstâncias difíceis a justiça da vida que volta a pedir-te contas. Na tarefa mais obscura, apõe o selo da bondade e na conversação mais simples, modela a palavra luminosa do entendimento. Abraça em cada pessoa que te cruze o caminho alguém que te leve mais longe a mensagem de auxílio e em cada página, por mais pequenina que te registre o pensamento, grava o amor puro que te verte do ser. Observa o relógio impassível. Minuto marcado é valor que não torna. Terás, sim, outros minutos, mas em novo dia, em novo problema, em nova situação e em nova paisagem. Toda criatura terrestre, embora não perceba, vive a despedir-se do mundo pouco a pouco, despachando cada dia com os próprios atos a bagagem que encontrará na estação de destino. Usa desse modo as forças que Deus te empresta na construção do bem, porque amanhã, quando chegue a grande renovação, compreenderás por fim que tudo quanto fizeste aos outros, a ti mesmo fizeste. O codificador da doutrina espírita Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, nos explicou que fomos todos nós criados simples e ignorantes e, através da nossa longa jornada de evolução espiritual, passamos pelas criaturas mais simples, reencarnando continuamente, aprimorando a nossa consciência e evoluindo até nos tornarmos seres humanos e espíritos eternos que somos. Ele antecipou questões tratadas pelo britânico Charles Darwin, contemporâneo dele, que também publicou os estudos na mesma década que Kardec, e que estudou o processo de evolução biológica das espécies, a seleção natural, mostrando que ao longo do tempo, os mais aperfeiçoados e adaptados ao meio físico sobreviviam. A doutrina espírita, ainda que concorde com as descobertas maravilhosas de Darwin, que nos libertou do criacionismo aceito até então, que julgava que a obra de Deus era imutável, trouxe um olhar mais abrangente, descortinando também a dimensão espiritual da nossa evolução. Segundo o neurocientista brasileiro Siddhartha Ribeiro, a escalada da pandemia no planeta agora ofereceu uma inédita pressão evolutiva sobre a humanidade, uma pressão que é de ordem moral, porque sobreviveremos ao perceber que não estamos sós e que precisamos pensar no nosso semelhante, e aliás, sem isso colocamos a nossa espécie toda em risco, e também uma pressão de ordem biológica, já que existe um vírus altamente contagioso
que oferece risco real de vida a todos, ricos, pobres, que creem ou não em Deus, nos 5 continentes do mundo. Siddhartha afirma que o remédio para o atual momento é o amor, o sentimento fraterno por nossos semelhantes, em especial por aqueles que foram mais prejudicados com a pandemia, os mais pobres. Siddhartha acredita que esse momento em que vivemos agora é favorável para nós aprendermos a diminuir as nossas exigências materiais e egoístas, simplificarmos a nossa vida, a nossa rotina, amarmos mais e até mesmo celebrarmos, isto para aqueles que perceberam o significado deste momento, a oportunidade que a pandemia nos trouxe. O mundo, como já sabemos, estava doente, cada vez mais poluído, sendo destruído, com a maioria dos homens não enxergando senão as preocupações com a matéria, com o agora. Não que grandes mudanças morais no nosso planeta tenham acontecido com a chegada da pandemia, afinal se trata de algo lento e gradual e que corre dentro do coração de cada um de nós. Mas nós já podemos ver que aqueles que estavam mais despertos puderam abraçar a chance de mudar, simplificar as suas vidas, valorizar as mudanças para o bem, o convívio com a família e com as pessoas que amam. Até porque a pandemia também permitiu que algumas chagas da humanidade, infelizmente, pudessem crescer simultaneamente a todo esse processo. Uma das mais sérias chagas a se agravar com o confinamento foi a desigualdade social, seguido também do aumento da fome em todo o planeta. Dados de uma pesquisa recente Oxfam, denominada O Vírus da Fome, como o coronavírus está aumentando a fome em um mundo faminto, mostram que o número de pessoas nessa situação pode ter subido para 270 milhões de pessoas em todo o mundo, um aumento de 82% em relação ao número registrado em 2019. Outro relatório, também Oxfam, denominado Quem Paga a Conta, mostra que durante a pandemia, 73 bilionários, e isso apenas na América Latina e no Caribe, aumentaram as suas fortunas em 17%, o que equivale a 48,2 bilhões de dólares, apenas de março a junho deste ano. E todos esses dados, para aqueles que quiserem conhecer mais de perto, podem ser verificados no site da entidade oxfam.org.br. Mas então, como sobreviver adotando essa postura que busca apenas o lucro, o enriquecimento material, a competitividade, sem nos preocuparmos com o semelhante que passa fome, que não tem acesso à educação ou à saúde, sem pensar com mais respeito nos recursos naturais que estão se esgotando em todo o nosso planeta? É neste momento que percebemos a pandemia como uma verdadeira oportunidade, uma bendita oportunidade de reflexão e de mudança de atitude. E cabe a cada um olhar para si mesmo e buscar o seu melhor, porque somos responsáveis apenas pelas nossas próprias atitudes. Devemos ser a mudança que queremos ver no mundo, como já nos dizia Gandhi. Enquanto isso, neste exato momento, temos centenas de pessoas trabalhando ao redor do mundo sem parar pela viabilização da vacina contra a Covid-19. Afinal, Deus nos deu a capacidade para trabalharmos e nos esforçarmos, buscando boas soluções para a nossa sobrevivência no mundo. Nós sabemos que os esforços são para se encontrar uma fórmula eficaz que nos imunize contra o coronavírus, mas além disso haverão também os desafios de se viabilizar a produção em larga escala e depois a distribuição das vacinas nos 4 cantos do mundo. Afinal, nós temos um problema que é global. Existe uma pressão real, biológica, tal como Darwin nos explicava, batendo à nossa porta. Mas para sobrevivermos a essa seleção natural imposta por esse vírus, teremos, na verdade, que exterminar a desigualdade social que chegou a níveis intoleráveis no nosso planeta. Buscar a cooperação e a fraternidade, porque existe uma pressão para que saiamos dos nossos hábitos egocêntricos e busquemos a tão necessária evolução moral e espiritual. Agora, o mais adaptado ao meio
e que vai conseguir sobreviver após a pandemia é aquele que ama, que coopera e que assim preserva a própria espécie. Aquele que abandona o pensamento materialista de só acumular, competir com o seu semelhante, para aquele que sabe dividir e compartilhar com este semelhante, conviver em harmonia. No capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, não se pode servir a Deus e a Mamon, vemos que o uso adequado das riquezas deve ser pautado na fraternidade e no amor ao próximo. A riqueza em si não é boa nem má, mas é o homem que deve dar bom uso aos recursos que Deus o confiou, não gastando a sua fortuna apenas para si mesmo, apenas para satisfazer desejos materiais que passam, mas ajudando aquele que muitas vezes não tem nem o necessário para sobreviver. Do não entendimento desta verdade é que viemos criando tantas injustiças e tantas desigualdades no nosso planeta ao longo de milênios. E agora, justamente com a pandemia, as evidências desses erros cometidos por nós saltam mais ainda aos nossos olhos. Precisamos refletir. Nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos já. A Creche Lar do Alvorecer é uma entidade assistencial mantida pelo Grupo Espírita Caibar Schutel. Localizada em Diadema, tem como propósito trabalhar pelo desenvolvimento de uma cultura de paz através da educação e da assistência a crianças, jovens e adultos. São 250 crianças atendidas diariamente. Conheça nossas atividades e colabore conosco pelo ideal de um mundo melhor. Olá, estamos de volta e vamos agora ouvir a nossa amiga Sandra Marinho no quadro Educa a Tua Alma. Olá, queridos amigos, queridas amigas. A natureza é um gesto de amor de Deus. Podemos dizer que é a sua própria impressão digital, concordam? O Mestre Jesus, nas suas peregrinações, ensinava os homens, sempre cercado pela natureza. Assim, em várias passagens do Evangelho, vamos encontrar Jesus sob uma frondosa árvore, no Monte das Oliveiras, no Mar de Nazaré, lembrando-nos das suas menções sobre a natureza em todas as suas lições. Como aquela em que ele pede para que olhemos os pássaros do céu e os lírios do campo, exaltando a simplicidade e ao mesmo tempo a beleza e a riqueza daqueles que fazem parte da natureza perfeita, que não precisam de riquezas e bens materiais para se sustentarem.
O mês em que mais se destaca a natureza é setembro, mês da primavera, em que a beleza das flores se desponta e traz tantas alegrias nos corações dos homens. Entre os símbolos da natureza estão as árvores, exuberantes, responsáveis pelo equilíbrio do planeta. Infelizmente, o ser humano ainda é muito inconsequente e vemos com o coração pesaroso os estragos trazidos pelo desmatamento. No dia 21 de setembro é comemorado o Dia da Árvore. Me faz lembrar a época em que eu estava na escola e esse dia era lembrado, homenageado com uma programação especial, em que as crianças plantavam uma muda de árvore que crescia e era acompanhada em seu crescimento ao longo do tempo pelas crianças. Muitas vingavam e se tornavam frondosas e altas para a alegria de todos. Por vezes a mudinha não vingava. Enfim, no livro Alvorada Cristã, de autoria do espírito Neio Lúcio, psicografado por Chico Xavier, vamos encontrar uma singela, mas bonita lição intitulada A Lenda da Árvore, que conta o seguinte: no princípio do mundo, quando os vários reinos da natureza já se achavam apaziguados, e enquanto o ouro e o ferro repousavam no subsolo, o homem, os animais de grande porte, os passarinhos, as borboletas, as ervas e as águas viviam na superfície da terra. E o Supremo Senhor, notando que os serviços planetários se desdobravam regularmente, chamou-os ao seu trono de luz a fim de ouvi-los. A importante audiência do Todo-Poderoso começou pelo homem, que se aproximou do Altíssimo e informou: meu Pai, o globo terrestre é a nossa gloriosa oficina. Minha esposa, tanto quanto eu, se sente muito feliz. Entretanto, experimentamos a falta de alguém que nos faça companhia em torno do lar e nos auxilie a criar os filhinhos. O Todo Misericordioso mandou anotar a referência do homem e continuou a ouvir as outras criaturas. Veio o boi e falou: Senhor, estou muito bem, contudo vagueio sem descanso durante as horas de sol, grande é a minha fadiga e a resistência cada vez menor. Veio o cavalo e reclamou: eu também, grande rei, sinto aflitivo calor cada dia. Aproximou-se a corça e rogou: poderoso, estou exposta à perseguição de toda a gente. Não terei a graça de um ser amigo que me proteja e me defenda? Logo após, surgiu o gracioso passarinho e suplicou: celeste monarca, recebi a bênção da vida, mas não tenho recursos para fazer o meu ninho. Mas nas pastagens rasteiras não posso construir a casa. Adiantou-se a borboleta e implorou: meu Deus, tudo é belo no mundo, todavia, onde repousarei? Em último lugar chegou o rio e disse: grande Senhor, venho cumprindo os meus deveres na terra,
escrupulosamente, mas preciso de alguém que me ajude a conservar as águas. O Supremo Poderoso ficou pensativo e prometeu providenciar o que as criaturas lhe pediam. No dia imediato, toda a terra pareceu diferente. As árvores robustas e acolhedoras haviam surgido, representando a sublime resposta de Deus. Lindo, né? Uma abençoada primavera de luz para todos nós. Até o próximo encontro. Nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos já. E os grandes testemunhos virão agora, segundo Chico, né? Chico falou-nos, então, desse período de tribulação pelo qual nós vamos passar, né? Como a gente viu na resposta dele. Quando vier o tempo, teremos que exemplificar. Nós vamos ouvir agora o nosso amigo Maida com o Momento Doutrinário. Olá, amigas e amigos, sejam bem-vindos a mais um encontro do Momento Doutrinário. Hoje convidamos a todos que nos acompanham neste encontro semanal para refletirmos sobre o tema O Universo é um Grande Pensamento, tomando por base a questão número 4 do Livro dos Espíritos, ou seja, onde podemos encontrar a prova da existência de Deus? A resposta dos Espíritos é objetiva. Em um axioma que aplicais às vossas ciências, não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo o que não é obra do homem, e vossa razão vos responderá. E Allan Kardec acrescenta o seguinte comentário a esta resposta dos Espíritos. Para crer em Deus é suficiente lançar os olhos às obras da criação. O universo existe, ele tem, portanto, uma causa. Duvidar da existência de Deus seria negar que todo efeito tem uma causa e avançar que o nada pode fazer alguma coisa. A Federação Espírita do Paraná, na publicação Momento Espírita de 23 de julho de 2020, traz-nos a seguinte complementação para este tema, comentando: no dia 23 de novembro de 1793, em discurso na Catedral de Notre-Dame, em pleno coração de Paris, diante de muitas pessoas, um cientista proclamou a desnecessidade de Deus. Pensadores, naquele momento, naqueles dias, acreditavam que Deus era totalmente indispensável. Para a humanidade bastavam a razão e o bom senso
para que tudo se explicasse de maneira satisfatória. E porque a ousadia do homem não tivesse limites, ordenou-se que fossem apagados todos os sinais de Deus, os quais se julgava fossem os templos religiosos. No final de tarde, quando os destruidores chegaram para colocar por terra as paredes de uma das igrejas, se depararam com o velho jardineiro que cuidava das flores. Ao vê-los chegar, o jardineiro perguntou curioso por que estavam ali com tantas ferramentas. Então um dos indivíduos lhe respondeu com ousadia: viemos aqui para apagar de vez os sinais de Deus da face da terra. O jardineiro olhou admirado para o grupo e perguntou: e onde estão as escadas? O rapaz inquieto retrucou: para que precisamos de escadas? A resposta do jardineiro foi sábia: se vocês querem apagar os sinais de Deus, precisarão de uma escada, e de uma escada muito alta, a fim de que possam apagar as estrelas. Muitos homens, quando adentram o campo das ciências, sem entendê-las em profundidade, tornam-se ateus, por acreditarem que descobriram todos os mistérios do universo. Aqueles que penetram profundamente as ciências, com humildade e vontade, entendem os mecanismos que regem a vida, reconhecem a necessidade lógica da existência de uma inteligência que em tudo pensa e a tudo coordena no universo. O conceituado químico americano Abraham Cress Morrison escreveu o livro O Homem Não Está Só. Nesse livro cita o escritor vários motivos pelos quais ele crê em Deus. Um deles é o fato de a distância que medeia entre o Sol e a Terra estar matematicamente calculada, o que não poderia ser obra do acaso. Se o Sol não estivesse a 150 milhões de quilômetros da Terra, mas apenas a metade dessa distância, não haveria possibilidade de vida, porque as altas temperaturas a tudo aniquilariam. Se a distância fosse 50% a mais, a vida também seria impossível devido à falta de luz e calor. Se os meteoros que caem diariamente não fossem ralados pela atmosfera, que tem 60 quilômetros de espessura, a vida na Terra seria impossível, pois os incêndios fariam tudo arder. Esses, entre outros tantos exemplos, provam que tudo está matematicamente calculado. Há uma inteligência suprema por trás de cada fenômeno da natureza. E é a essa inteligência que chamamos Deus. Na grande marcha progressiva do homem, houve um tempo em que os cientistas acreditavam que o universo era uma grande máquina. Após apuradas pesquisas nas áreas da astrofísica, da biologia, da embriogenia, entre outras, os homens chegaram à conclusão que o universo é um grande pensamento. Portanto, não há efeito sem causa, ou seja, Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, está no comando de tudo e de todos. Amigas e amigos, convido-os a refletirmos com profundidade sobre Deus. Agradeço a companhia, saúde e paz e até o próximo encontro. Vamos encerrando o programa de hoje por aqui. Mandem os seus comentários, as sugestões de temas que gostariam de ouvir aqui com o programa, que nós vamos nos esforçar para atendê-los. O nosso e-mail é portaldeluz@folhaespirita.com.br.
O programa de hoje vai estar no YouTube a partir da meia-noite. Você pode rever ele e também programas antigos, acessando o nosso canal Caibar Schutel, na playlist Portal de Luz. Muito obrigada e uma ótima semana para todos!